Olá, eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Rabelo. Estamos começando mais um Elite Podcast e hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Nosso entrevistado é o professor da Universidade Federal de Lavras, Eric Araújo. O docente é do Departamento de Ciência da Computação e nós vamos conversar com ele hoje aqui sobre esse assunto que está, aliás, muito em alta, né, Nath? Sim, nós temos aqui várias perguntas e curiosidades. Gente, vamos lá. Professor, obrigado primeiramente pela sua presença no Elite Podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu, Lu. Obrigado, Natanael, pelo convite. Nós que agradecemos. Tema super legal. Estou animadíssimo aqui para a gente poder trocar uma ideia e esclarecer e trazer algumas polêmicas aí para a gente poder debater. É isso que nós queremos. Tem muita coisa aí para poder conversar. Com certeza. Você, professor, tem uma bagagem profissional bastante expressiva. E conta pra gente um pouco dessa trajetória como estudante. Uhum. A gente estava até conversando aqui antes, né? Uhum. Quando eu fui fazer faculdade, era uma época que ciência da computação era uma área, vamos dizer assim, que não dava muito dinheiro ainda, né? A gente tinha o pessoal que trabalhava como analista de sistema, analista de dados, mas era um trabalho que pagava muito mal, na verdade. Então eu fui fazer ciência da computação e meu pai, ele meio que falou assim, se for para poder ganhar sai o mesmo de casa, que eu tô ganhando, não vou te mandar para... Fui pro Viçosa, né? Tá igual ao jornalismo, né? qualquer semelhança, né? É. Mera coincidência. Mas aí eu e meu pai, eu conversei com ele, né? Eu falei, não, pai, eu já vislumbro, né, uma carreira acadêmica, eu queria depois fazer um mestrado, um doutorado. Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de investigar, de estudar coisas mais a fundo, então... E aí eu fiz minha faculdade em Viçosa, depois eu fui para a UFMG para fazer o meu mestrado, e aí em 2011 eu entrei na UFLA, né? Então já foi numa época que estava tendo uma expansão muito grande de universidade, então eu entrei, eu tinha acabado de passar no doutorado no Rio de Janeiro, eu ia para a Federal do Rio de Janeiro, mas eu passei no concurso da UFLA também, então eu falei, vou ficar aqui no concurso, né? Porque depois eu me encaminho para o doutorado. Então, em 2014 surgiu essa oportunidade de ir para a Universidade Livre de Amsterdã, que é uma universidade super reconhecida mundialmente, muito, muito legal de trabalhar lá, um pessoal bem internacional, então trabalhei com gente de vários países. E o laboratório que eu trabalhava era Laboratório de Informática Comportamental, que era um assunto assim totalmente novo, né? Era um assunto que misturava a ciência da computação com a parte de psicologia e sociologia comportamental, com uma série de assuntos totalmente assim multidisciplinares. E aí eu fiquei encantado com os projetos. O chefe do setor lá me aceitou no programa de doutorado, né? E aí eu fui em 2014. E lá eu fiquei 4 anos trabalhando nesse laboratório. Aí em 2018 eu voltei para o Brasil, né? E aí voltei já com a cabeça pensando, né? Vou trazer umas coisas legais para o Brasil, algumas coisas diferentes, né? Aí montei o meu laboratório de informática comportamental aqui, né? Que eu chamo de Bilbo, né? Então a gente trabalha com algumas modelagens cognitivas, a gente tenta pegar o que a neurociência vem descobrindo a respeito do funcionamento do cérebro humano. Olha. E tenta fazer modelos computacionais para a gente replicar no computador aquilo que acontece no dia a dia, né? E são vários trabalhos, né? Hoje eu estou com alguns trabalhos na área de imigração, né? De refugiados, como que os refugiados se integram em culturas novas, como que o processo se dá e quais que são os fatores que influenciam nesse processo. Eu tenho trabalho com mobilidade médica, né, a questão da falta de médicos em algumas regiões do Brasil e como que a gente modela a escolha dos médicos de fazer medicina em determinados lugares e como que eles se fixam em determinadas regiões para tentar resolver um problema crônico brasileiro. Isso, talvez sabe, seja, né? o maior problema nosso de saúde é isso. É uma formação, uma pessoa que está se formando em medicina ir trabalhar lá no norte do Amazonas. Interessante, hein, professor? E às vezes não é nem questão salarial. O governo ele tem várias formas de incentivar assim, financeiramente as pessoas a irem, mas ele chega lá, não tem estrutura, ou não tem, né, vamos dizer assim, a própria cidade não oferece para a pessoa
arte, cultura, gastronomia, coisas que a pessoa muitas vezes está acostumada a ter ali, né? E acaba que a pessoa... Aí não fica atrativo, não né? Fixa. Também. Então, não é só o dinheiro. E aí vários trabalhos, né? E aí acaba que envolve sempre um pouco de inteligência artificial, envolve um pouco de neurociência. E aí a ideia é trabalhar nessa linha. Eu tenho desenvolvido os projetos, né? Nessa linha já tem desde 2018, então já tem quase 10 anos, não. Estou fazendo as contas erradas, né? Uns 6 anos, 7 anos. Mas é por aí. O tempo está passando tão depressa, né? Que então, a gente até erra às vezes as contas. Porque o que deu para notar aí que o seu trabalho é de suma importância, né? E dentro disso aí tudo a gente pode dar um jeito de engajar também a IA, que é a inteligência artificial, né? Mas para a gente poder entender melhor essa questão desse trabalho todo e da inteligência artificial, como é que você pode explicar para a gente o que é inteligência artificial hoje? O que é isso? Não é nova. Mas o que é inteligência artificial? É que se ouve falar muito, né? Muito. Então, assim, interessante a pergunta. Sim. O interessante dessa pergunta é que tem muitos filósofos da tecnologia que debatem se é inteligência e se é artificial também. Olha. Né? Então esse é um assunto tão, vamos dizer assim, o papo ele é tão vasto, né, que as pessoas até questionam, né, se realmente é inteligência e se realmente é artificial. Mas assim, a inteligência artificial é uma área que começou há muito tempo atrás. Né? Década de 50, 60, a gente já tinha alguns vislumbres, né, do que a gente vê hoje acontecendo. Era uma área que era conhecida como simulação computacional, então não tinha esse nome pomposo, né? Esse nome pomposo, se eu não me engano, em 72 foi quando eles cunharam esse nome, a partir de uma conferência com muita gente importante da área na época, que criaram a ideia, o termo, né, inteligência artificial. Mas naquela época se pensava muito em criar, né, sistemas que atuem como seres humanos. Então, né, sempre que a gente pensa em inteligência artificial, a gente pode pensar nessa perspectiva. É alguma tecnologia, algum programa, algum robô, algum artefato tecnológico, né, que tenha assim, como finalidade executar uma tarefa como um humano executaria. Né? E aí é esse conjunto de coisas, né? Porque tem muita coisa aí também que dá para fazer. A gente chama de inteligência artificial, né? Que é o termo que ficou bem famoso hoje em dia, todo mundo falando, né? IA. E às vezes nem é IA, mas o povo fala que é IA. E professor, como que funciona a inteligência artificial? Pois depende, né? Até porque assim, a inteligência artificial ela não é uma área fechada. A gente tem várias IAs. Várias mesmo. Então a gente tem, por exemplo, se a gente for para a área da robótica, né, a gente tem uma IA dedicada só para robótica. E ali o pessoal vai preocupar com o quê? Né? Vai preocupar em criar, por exemplo, programas para o robô conseguir enxergar. O que é o robô conseguir enxergar? É você botar uma câmera, né, no Android, vamos dizer assim, e aquela câmera ela vai ter a capacidade de distinguir objetos, distâncias, ambientes, cores e todo esse tipo de coisa. Né? Então essa área, por exemplo, é uma área da IA, né, que a gente utiliza várias técnicas, né, de computação, mas é uma área. A gente tem áreas da IA que são voltadas para aprendizagem de máquina, por exemplo, né, que talvez seja a área mais famosa hoje em dia, ou a área onde a gente vê mais aplicações. Né? Aprendizagem de máquina é você entregar para um computador um monte de dados a respeito de um determinado assunto, né, dentro de um determinado contexto, e aí a máquina vai aprender por meio daqueles dados a distinguir as coisas. Então você quer, vamos dizer assim, você quer criar um sistema para classificar se aquela foto é de gatinho ou de cachorro. Então você vai entregar para aquele programa uma base de dados de fotografias e cada fotografia vai ter um rótulo. Então, ó, essa fotografia que eu estou te entregando aqui ela é de cachorro, essa aqui é de gato, essa aqui também é de gato, essa é de cachorro. Nossa. E aí a máquina ela vai pegar toda aquela base de dados e vai configurar, ela vai se autoconfigurar, né, vamos dizer assim, que ela se autoconfigura, ela ajusta os próprios parâmetros para poder, quando você apresenta uma foto que você não entregou para treinar, que ela tenha a capacidade de definir se é um gato ou se é um cachorro, com uma porcentagem de acerto boa. Significativo. Né? Então, trocando em miúdos, é basicamente isso que acontece. Né? Esse é o machine learning. E acaba que o machine learning ele é muito utilizado para muita coisa, né? Porque
reconhecimento de voz, né? Tem a ver com padrão, então tem a ver com detectar padrão. A questão do Google, né? Por exemplo, de você fazer busca e ele encontrar as páginas que tem a ver com a sua busca, né? Sim, Também tem relação com os padrões daquilo que você está buscando e da relação das palavras, né? Então tem uma série de coisas aí. Tem uma ferramenta também no Google que, além da pesquisa, também você tem uma câmerazinha ali e você consegue. Você coloca aqui no óculos, mostra o modelo, talvez a marca não é 100%, porque eu já fiz esses testes, mas isso aí também está engajado nisso aí. Sim, sim. O Google Imagens hoje, por exemplo, você pode, por exemplo, você pega uma imagem, você upa, né? A gente fala que é, né, upa a imagem, né? Joga a imagem lá e ele te fala de qual site que aquela imagem foi tirada, né? Então, assim, tudo isso tem a ver com, vamos dizer assim, algoritmos, né, de data mining que depois são combinados com inteligência artificial para poder executar alguma tarefa que seja útil ou interessante para a humanidade. Então são várias coisa, IAs. Né? Eu falo que esses dias eu vi um vídeo que faz unha. Você coloca as suas mãos e a máquina vem e pinta. Não sei se tira cutícula, acho que não. Mas ela pinta e você escolhe as cores do esmalte que você quer. Impressionante, né, gente? É uma inteligência artificial isso? Pois é, eu não vi o vídeo, mas me parece, né, assim, se a máquina tiver O Google é uma inteligência artificial? Sim e não. Sim e não. Então a máquina também de pintar unha é sim e não. Pode ser, porque o que acontece é o seguinte, se essa máquina, ela, antes dela pintar a sua unha, ela, vamos dizer assim, ela fotografar a sua mão, olhar a área e ajustar as coisas de acordo com o formato da sua mão, faz um escaneamento, né? Aí provavelmente ela tem algum algoritmo de IA sendo utilizado ali para poder fazer os ajustes, né, e para poder fazer a pintura certinha. Se ela for uma máquina que só vem e pinta, né, e aí dependendo da mão vai dar errado, aí ela é só uma máquina automatizada, né? Ela está automatizando uma tarefa de pintura, mas ela pinta a mão de todo mundo do mesmo jeito, por exemplo. Mas aí você está querendo me dizer que a inteligência artificial é perfeita? Não necessariamente. Porque se eu coloco minha mão lá para pintar minha unha e pinto até aqueci no meu dedo, quer dizer que ela não é de algoritmos. Não, a questão é a seguinte, toda inteligência artificial, ela tem a gente usa o termo acurácia para poder avaliar o quão boa que é aquela inteligência artificial. A gente não tem inteligência artificial assim 100%. 100% garantido. Não existe. Tanto é que isso é um dos assuntos assim que inclusive levanta vários debates até éticos sobre o uso da IA, porque, por exemplo, dentro da área de medicina, né, ou até um avião, você vai criar uma IA para poder pilotar um voo com 600 passageiros, né, e aquele avião tem 99,999% de acurácia, vamos dizer assim, né, de segurança. Ainda tem um 0,0001% safadinho de ali, chance né, de cair, que pode gerar um problema, né, um acidente, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. E tem a questão das responsabilidades, né. Então, por exemplo, um exemplo legal disso, né, voltando no classificador de fotos, tem um exercício que o pessoal fez para classificar entre um cachorro e um lobo. Né? E aí treinaram uma máquina de aprendizagem para poder treinar a diferença entre um cachorro e um lobo. E aí a máquina foi pessimamente mal na classificação. Cachorro e lobo era quase a mesma coisa. Foram descobrir o problema era a neve. É que as fotos do lobo elas sempre tinham a neve no fundo. E do cachorro não tinha neve. E aí o que acontece quando você tinha um cachorro na neve, ele classificava como lobo. E quando você tinha um lobo que não estava na neve, ele classificava como um cachorro. Mas é inteligente. Assim, é a forma como os modelos, né, a gente chama de modelos, são treinados. E eles têm toda sorte de fragilidade também que você puder imaginar. Eles não são infalíveis, 100%. Né? E isso é importante, porque as pessoas, às vezes, elas têm muito medo da inteligência artificial, né? E às vezes tem uma sensação que a inteligência artificial ela está num ponto de avanço, assim, que não está ainda. A gente ainda está, vamos dizer assim, a gente está tendo um boom de IA agora, né, como nunca teve antes, mas a IA ela é algo que a gente está descobrindo ainda, né, assim, o que a gente consegue fazer com tudo que a gente está conseguindo
avançar nesses últimos anos aí. Mas, Eric, é um perigo danado. No meu caso, eu sou jornalista. No nosso caso, nós somos jornalistas. Ficou muito fácil. Eu vou lá no aplicativo, falo, olha, rodoviária, ônibus, acidente, mão desce e sobe. Eu já tenho um aplicativo para fazer o texto completo para mim. Então, quer dizer, já me economizou o tempo. E eu acabo enganando as pessoas através da inteligência artificial. Essa questão do 100% tem muita coisa para a gente ver também, né? Porque é uma coisa que deixa a gente... São várias funções a inteligência artificial. Você estava me dizendo que existe uma inteligência artificial para isso, para aquilo, mas hoje em dia já está assustando. Nós leigos, que não entendemos nada de IA, que é inteligência artificial, deixa a gente um pouquinho com o pé atrás, porque isso nos preocupa. Eu ia até te perguntar isso, a inteligência artificial não pode ser perigosa? Pode e tem sido, né? Tem sido. Eu vou tocar em alguns assuntos legais aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar, né? Então, por exemplo, dentro da indústria armamentista, né, já existem, né, tratados e petições de vários pesquisadores de IA para que não sejam desenvolvidas máquinas autônomas com IA. Né? Então, por exemplo, essa é uma área onde assim, o perigo ele é muito evidente. Né? É uma área onde todo mundo sabe que tem perigo. Você cria um drone, coloca uma inteligência artificial nele, ele reconhece a face da pessoa, vai lá e mata aquela pessoa. Com autonomia, vamos dizer assim. Né? Você treina o drone para fazer aquilo. Quem que é responsável? Né? Quem que é responsável pela morte? Ou se o drone errar a pessoa, né? Tem um sósia daquele cara e ele vai lá, ao lado. mata a pessoa errada. E aí, quem que é o responsável? Então, já existem, né, assim, vários debates e muita gente pedindo, né, para que nenhuma arma militar, né, arma de guerra, tenha autonomia para poder atirar, para tomar uma decisão. Que sempre tenha um ser humano por trás que autorize, né, o drone a executar uma tarefa, alguma coisa do tipo assim. Sim. Tá? Então, essa é uma área perigosíssima, porque a gente não tem noção, né, assim, as guerras já são terríveis com os seres humanos, né? Quando você coloca um monte de robô para poder sair matando as pessoas, né? Foi então, o que nós vimos agora recentemente, né? Esse negócio de drone em guerra, para nós é novidade. Para nós é novidade. Isso. E assim, apesar das petições, a gente sabe que existe. Continua existindo. Né? E infelizmente é assim. Mas tem alguns perigos que são mais sutis. Né? Esse é um perigo bem escancarado mesmo. É algo que, né, qualquer pessoa que pensa um pouquinho entende o perigo ali. Com certeza. Mas agora tem alguns perigos que são aparentes, na minha opinião, sabe, Natanael? O jornalismo, por exemplo, né, é uma das áreas que está sendo mais atingidas pelo ChatGPT, né, que é essa tecnologia nova, né, que surgiu agora, que é um gerador de textos, né, que inclusive é uma área de IA, que não é aquela, né, nenhuma das duas que eu citei é uma terceira. Tá? Então, essa IA generativa, que a gente chama, né, é uma IA que ela também fornece uma base de dados para ela, mas aí a tarefa dela não é classificar mais, não é te falar se é cachorro ou se é gatinho. É você falar para ela assim, desenha para mim um cachorro e um gato abraçados na beira da praia olhando o pôr do sol. Né? E aí ela vai lá e vai desenhar aquilo ali para você. Você comanda e ela faz. Isso, ou então escreva, né, eu estou te dando uma imagem, escreva uma história sobre esta imagem. Aí ela vai lá, né, escreve a imagem. Então o ChatGPT ele chegou, né, ele gerou um impacto muito grande na sociedade porque não existia. Ficou fácil de escrever. Ficou fácil de escrever. Depois do data show, né, que qualquer burro podia dar uma palestra, agora o chat, qualquer um pode ser um jornalista. Mas nós que somos jornalistas, eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando eu uso o chat, acaba que muitas coisas ali não tem muito a ver com o meu modo de escrever. Eu vou ali aperfeiçoando, tirando palavras, tirando coisas que eu acho que não é legal. Você usa muito? Nunca usei. Porque eu consigo me expressar facilmente com as palavras. Eu me perco. Não. Eu acho que é uma ferramenta para nós de suma importância. É como você disse. Você está lá com teus filhos. Você não tem tempo para escrever um texto para chegar aqui e falar, Nath, está aqui. Ó. O que você pode fazer? Você tem uma ferramenta. Que ajuda, uma ferramenta né? corporativa, exatamente. Não é o seu texto. Mas o que você pode fazer? Posso incrementar aqui. Mas é isso que eu te falei. A gente pode usar a ferramenta, mas não é bem 100%, pelo menos para mim.
Eu sou bem detalhista com escrita. Eu penso que a ajuda é válida. Eu penso que a ajuda é válida. Eu já trabalhei em lugares assim que eu tinha que fazer 3, 4 reportagens por dia. Eu chegava em casa esgotado e no outro dia eu tinha que tomar remédio para trabalhar, cara. Então, se eu tivesse essa ferramenta, eu ia ser um homem muito mais feliz. Eu já pensei isso também quando lá no passado. Cara. Mas Então, eu não estou querendo desmerecer. Não. Eu só acho que é uma ferramenta bem bacana, mas que qualquer um hoje pode se tornar um jornalista, cara. Pois mas depende. Vamos lá. Tem algumas coisas importantes da gente entender antes de chegar nessa conclusão, porque, por exemplo, o ChatGPT, a base dele é estática. O que eu quero dizer com isso? A galera que fez o ChatGPT, eles coletaram dados durante alguns anos, e aqueles dados que estão ali são os dados que o ChatGPT tem para poder usar. Olha, interessante. Então, se você perguntar quem é o presidente do Brasil hoje para o ChatGPT, ele vai falar assim, não sei, porque minha base é só até 2021 e depois de 2021 não sei o que aconteceu. Ele precisa ser alimentado, né? Isso, tá? Então, assim, isso é uma das questões importantes. E, inclusive, né, pelo fato de ser uma IA generativa, o princípio de funcionamento é totalmente aleatório. Ele vai pegar uma palavra e aí ele vai calcular a probabilidade da próxima palavra. Ele vai falar assim, qual é a próxima palavra dessa sequência dessa frase? E aí ele vai montando a sentença palavra a palavra. Isso quer dizer que a IA generativa, ela inventa coisa. Ela não necessariamente tem compromisso com a verdade. Na verdade, ela não tem compromisso nenhum com a verdade. Tanto é que, se você for no ChatGPT, lá embaixo, na notinha de rodapé, bem pequenininho, lá vai estar escrito assim, não confie nas informações do ChatGPT. Isso mesmo. Tá? Eles avisam pequenininho, mas avisa, tá lá. Entendeu? Então, como que eu vejo hoje, né, essas IA generativas? Eu vejo elas como ferramenta de... É como se fosse um copiloto. Então, se você é um jornalista e você usa o ChatGPT para poder te assessorar no seu trabalho, você trabalha junto com a IA. Você não elimina o papel do jornalista. Né? Porque alguém tem que supervisionar o que a IA está fazendo. Senão... Você precisa da mão humana ainda. Exatamente. Por enquanto. Sim. Mas eu pessoalmente, eu não acredito que a gente vai chegar a um ponto onde a gente não precisa da mão humana. E se a gente chegar nesse ponto, é porque a gente já perdeu totalmente o rumo do futuro também. A sociedade ficou louca de deixar as IAs funcionando sem nenhum tipo de supervisionamento. Né? No caso do jornalismo, a gente pensa, né, agora qualquer um escreve uma notícia, mas também a gente nunca mais vai ler uma notícia com um erro crasso de português, por exemplo, né? Que era uma coisa que você pegava uns portais enormes aí, ia ler a notícia, cara, cheio de erro de vírgula, de pontuação, de concordância, fala... Tem cabimento, né? Para mim, para eu. Então... E nós somos muito assim, né, observadores em questão do português correto e tudo. Eu até queria te perguntar isso. Afinal de contas, assim, se a inteligência artificial vai substituir os humanos. Então, você já respondeu aí. Eu acredito que para algumas tarefas a IA vai substituir o ser humano. Mas são tarefas onde, assim, eu vejo que é necessário que o ser humano realmente seja substituído. Você pode dar alguns exemplos? Posso, por exemplo, qualquer tipo de profissão que seja insalubre ou que coloque em risco a vida humana, ela seria legal. Certamente vão ser profissões onde a IA ela vai ter uma influência muito grande, né? Vamos dizer assim, o lixeiro, né? Que no Brasil são aqueles 3 caras que ficam atrás do caminhão e eles correm horrores, né, num sol de rachar todo dia. Sol, chuva, e eles têm que pegar o saco de lixo correndo, porque eles não têm tempo para poder ficar verificando se tem uma seringa ou se tem um caco de vidro ali, né? Então, assim, por exemplo, esse é um tipo de profissão onde, se a cidade tivesse um plano de IA para poder fazer a coleta do lixo de forma segura, é um emprego totalmente possível de ser feito. Onde meu primo mora já não tem mais catador. Na Europa não tem. Já chega o caminhão, praticamente na Europa toda. Joga, isso. Já vai embora. É um cara. E você acha que aqui demora a chegar isso, hein, no Brasil? Pois a complicação, assim, a vantagem da Europa é que os países são menores, então você consegue... mas a vantagem da Europa é que você consegue padronizar as coisas. Então, por exemplo, você pega a Holanda, né? A Holanda é um país minúsculo. Então, todas as lixeiras, elas são do mesmo formato, no país inteiro. Sim. Agora, você imagina trocar todas as lixeiras do Brasil, né? Nossa, tem gente que nem tem lixeira ainda, pra você ver como é que nós estamos bem, né? Então,
É um pouco mais complicado. Mas assim, voltando à questão, né, se vai substituir o ser humano, o que eu percebo é que e isso é uma discussão interessante, porque muita gente tem uma esperança de que a IA ela vai trazer para o ser humano, né, conforto. Uhum. Então, assim, ela vai tomar conta das tarefas mais pesadas, então o ser humano ele vai poder ter uma qualidade de vida melhor, Mais tempo. vai ter mais tempo para os filhos, né, para poder tomar uma cerveja com os amigos, para se divertir, tá? Mas entre a esperança e a realidade, né, tem um gapzinho bem grande aí, porque o que a gente percebe é que mesmo com o IA, ninguém está trabalhando menos, parece que a gente está trabalhando mais, né? Então tem toda essa tensão entre até onde que a IA realmente está sendo útil para poder servir a sociedade e para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, e até onde a IA não está virando uma coisa que tipo assim, agora essa tarefa que a IA faz, então eu vou te jogar mais 10 tarefas na sua... Né? Ou então tipo assim, você fazia 3 matérias por dia, chegava em casa cansado, agora você tem o ChatGPT, você vai fazer 30. Né? Porque agora vou chegar morto do mesmo jeito. Cara. Exatamente. Então, resolve para um lado, mas nem tanto. Então, assim, o que eu percebo muitas vezes, né, é que o problema não está nem sempre na tecnologia, mas está na forma como o ser humano lida com as coisas. Uhum. Né? Como que as pessoas enxergam a sociedade, né, o trabalhador, e aí a gente acaba que, né, às vezes tem tecnologia, mas o lucro tá falando tão alto na cabeça da pessoa que ela vai continuar sobrecarregando os funcionários do mesmo jeito. Mas você acha que a inteligência artificial ela é a espinha dorsal da inovação, da computação, assim, não? Porque você está demonstrando que existe uma preocupação muito grande no desenvolvimento delas, né? Uhum. É a espinha dorsal, é o coração pulsante ali? Como é que é? Hoje, a modernidade está nela? Hoje eu diria que sim. Né? Hoje ninguém vende produto novo sem falar que aqui tem inteligência artificial, sem falar que aqui a gente usa, né, uma IA. Uhum. Sempre tem. Vocês podem ver que todo produto que é lançado, né, o marketing do produto sempre vem atrelado com essa visão de que, olha, a gente usou IA, né, e por isso você pode confiar no produto, ou por isso esse produto é melhor do que os outros. Uhum. Então, a IA hoje, ela na verdade, ela realmente ela é a espinha dorsal da inovação. E isso é interessante porque o que acontece é que o investimento ele sempre vem em cima de IA, né? Então a gente... Tudo. Não, praticamente. E é interessante, eu vou até vincular com uma conversa no começo, né, que a gente estava falando lá. Por exemplo, a IA ela teve vários hiatos ao longo da história. Então, durante a década de 70, por exemplo, né, durante a década de 50, o povo começou a criar uma imagem que a IA ia revolucionar o mundo, que a gente ia ter carro voador, né, que as coisas iam... E aí foi esfriando, porque as pessoas foram vendo que eles não davam conta de entregar aquilo que eles prometeram. E a área de inteligência artificial ficou sem financiamento por várias décadas. Sem dinheiro, assim, sem governo nenhum investindo, morreu. Porque teve uma descrença nessa época aí, cara. Isso aí eu lembro da minha infância. Quando criança, a gente sempre falava que no futuro os carros vão voar. Não é isso aí? Mas você já teve um Arno? Eu já tive um Arno, né? A única coisa é os bracinhos ficavam paradinhos, só viravam pra lá, pra cá. Já era o IA, cara. Pois é. Né? Porque o Windows DOS também ouviu. Pois é. A questão toda é que é o seguinte, os algoritmos, o que mudou? Né? Vamos explicar o que mudou, né? Os algoritmos que a gente usa para o ChatGPT, né, para Alexa, para o celular, né, sei lá, todo mundo já instalou algum aplicativozinho que você bota a foto sua, do seu namorado, da namorada, aí ele te mostra como vai ser seu filho. Aquilo é IA também, né? Tudo é... O que acontece? Todos os algoritmos, eles foram inventados na década de 60, na década de 70, por gente que era da matemática. Nem existia ciência da computação na época. Né? Só que hoje a gente ganhou assim, esse boom, né? Por quê? Porque os computadores estão mais potentes. Porque a gente tem uma capacidade de armazenamento muito maior. Então, né? Em objetos muito menores, que são os celulares. Eu acho que eu sou o mais velho na mesa aqui, né? Eu lembro da época do disquete, né? De 3,5, né? Obrigado. Que era aquele disquetinho
né, quadradinho pretinho, aquilo ali não cabia nem 1 mega. Né? E hoje você coloca num pendrive 1 terabyte. Né? Assim, se você for analisar a escala de armazenamento de dados, a gente vive numa era dos dados. Né? Muita coisa mudou. E realmente, assim, eu lembro, ele falando que é o mais velho, mas eu lembro da época de reportagem. A gente saía com tanta coisa que hoje muitos a gente consegue, às vezes, fazer por celular. Exatamente. Hoje o celular filma, grava, áudio. Isso sem falar que o equipamento era enorme. Né? Hoje está reduzido para uma máquina fotográfica de estúdio, no caso. Sim. E celulares também, que você não precisa ter essas máquinas mais. Elas já estão ultrapassadas. Sim. Não, o celular, se você compara um celular desses hoje com as máquinas, sei lá, da década dos anos 2000, por exemplo, nossa, é um abismo gigantesco. É um abismo. Pesado. Vamos dizer assim, seria comparar um carro movido a carvão com uma Ferrari de Fórmula 1 hoje. Mas por que isso, Eric? O boom foi muito rápido, sabe? Foi uma coisa assim inacreditável. De repente a máquina fotográfica digital foi lançada, tiravam 5, 6 fotografias, hoje nós já temos uma máquina fotográfica e é infinita. Eu acho que as coisas estão acontecendo muito rápido. Por que disso? Como que você explica? O investimento. Teve um investimento maior na área? Teve um investimento maior, teve o surgimento do Vale do Silício, né, que é uma região dos Estados Unidos, né, para quem não conhece, né, é uma região dos Estados Unidos onde as maiores Big Techs, né, as empresas de tecnologia ficam instaladas e onde elas desenvolvem, né, as tecnologias, o surgimento da Microsoft, né, e mais ainda, né, mais do que investimento, as guerras aceleraram muito o processo de evolução tanto da internet, quanto do computador, quanto da inteligência artificial. Né, a internet ela só existe, né, por causa de projetos militares. Né? Durante a guerra, os diferentes batalhões eles tinham que se comunicar, e se a linha de comunicação entre dois fosse bombardeada, eles precisavam de ter outras linhas de comunicação e outras formas de se conversar. Foi aí que surgiu a internet. A internet não surgiu pensando em mandar um zap para a pessoa, né, e tudo mais. Foi pensando em criar resiliência numa rede militar. Né? A inteligência artificial é a mesma coisa, né? O GPS, que todo mundo tem GPS hoje, você consegue chegar em qualquer lugar. Ninguém se perde mais. O GPS é uma ferramenta militar. Então, assim, as guerras elas aceleraram muito o processo de desenvolvimento, né? E os deslocamentos militares apelam para a miniaturização das coisas. Você não pode ter um computador que ocupa 3 andares, colocar ele nas costas e sair andando no meio do campo de batalha. Você tem que ter computadores menores. E aí isso junto com o investimento, né, foi o que acelerou muito a área de computação, as arquiteturas de computador, né, e por aí vai. Acaba que depois chega o resultado bom para todo mundo, né? Mas agora você fez um comentário aí que eu não entendi. Então quer dizer que se nós estamos tendo uma guerra agora no Ocidente, no Oriente, lá, a nossa tecnologia pode avançar? Com certeza. Com certeza. Assim, não é a melhor forma de você avançar a tecnologia, né? Mas a realidade é essa. Mas a realidade é essa. Você pega, por exemplo, o Domo de Ferro lá de Israel. O que é o Domo de Ferro de Israel? É uma proteção, né? Então, o que acontece? Como é que é o nome certinho? São ogivas, né? Antimísseis. Então, quando alguém manda um míssil, sei lá, da Palestina ou do Irã. E Israel, eles têm uma inteligência artificial que intercepta o míssil antes dele atingir o solo. Aquilo ali é uma tecnologia fantástica, que pode ser utilizada, por exemplo, para prevenir acidentes de trânsito com carros autônomos, por exemplo. Você pode usar a mesma... É o mesmo conceito. Né? Em vez de você tentar colidir, você vai tentar evitar colidir. Mas o princípio está aí, entendeu? Essa. Então, é por isso que é interessante a gente tocar no assunto, que assim, a tecnologia em si ela não é neutra. Ela não é neutra. Mas se a tecnologia, ela, vamos dizer assim, ela está sendo usada para o bem ou para o mal, ela tem muito a ver com o interesse humano também. Né? Para que eu estou criando isso e onde que isso vai ser utilizado? Né? Porque aí volta nos perigos. Aonde que estão os perigos mais sutis hoje, por exemplo? Né? Estão na internet. Porque como a gente vive numa sociedade onde os dados eles têm um valor extremamente importante, porque você não consegue treinar a IA sem dados, esses dados são entregues diariamente por nós mesmos.
Olha. Né? A gente vai fazer qualquer lugar que a gente entra, a gente já está passando nossos dados. Sim, por exemplo, o ChatGPT, uma boa parte da base de dados do ChatGPT veio do Twitter. Ou seja, eles foram lá, pegaram todos aqueles posts de Twitter de todo mundo, né, que hoje é o X, né, mudou o nome. Eles pegaram todos aqueles dados ali e usaram para poder treinar uma máquina que fala igual humano. Né? Nossa, eu não sabia. Então, assim, são os dados. E aí o que acontece é que muitas vezes nós estamos sendo, vamos dizer assim, vítimas da IA, né? No sentido assim de marketing direcionado, né? Você está numa rede social e as propagandas que estão passando ali, elas são totalmente orientadas a IA. A plataforma, ela usa os seus dados para escolher que tipo de propaganda que ela vai te colocar ali para ver. Né? Então você vai falar que é de graça, né? Não é. Você não usa o Instagram de graça. Se você procura às vezes uma você está peça, dando seus dados. Você está alimentando ali a máquina. Você está dando os seus dados para o Instagram para eles fazerem dinheiro em cima de você mesmo, porque eles usam seus dados para poder contratar, para ganhar o dinheiro das empresas, para poder fazer a propaganda para você mesmo. Né? O sistema ele se retroalimenta, na verdade. É um fluxo de funcionamento muito inteligentíssimo. A gente consegue fugir disso hoje? Essa é uma da inteligência artificial usada nesses sites de comunicação, Só se você sair do site, só se você fechar sua conta. Mesmo, né? Não consegue. Não consegue. Mas o debate hoje, para mim, não é nem assim como que a gente sai disso. É como que a gente usa a tecnologia de forma informada. Sabendo, né, que aquilo que está aparecendo para mim ali de propaganda não está aparecendo por acaso. Né? Então eu não vou sair consumindo igual um louco, né, achando que aquilo ali sou eu que estou tomando a decisão, porque não é. Eu estou sendo influenciado por uma IA que bombardeou com uma propaganda e agora eu quero comprar aquele produto. Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Então, o dia inteiro, chega à noite, você vai lá e compra. De tanto que você é bombardeado por informações, acaba... E aí você entra no Instagram, você vai no Google a mesma coisa, aí tem as propagandinhas, né? Você entra no site lá da Globo.com, aí tá lá a propagandinha lá também. O tempo todo. Exatamente. Né? Nós não precisamos ir tão longe, né? Amigos jornalistas aí que tem veículo de comunicação aí, você vê que tem propaganda de outros órgãos de imprensa. Então a gente fica o tempo todo sendo bombardeado. Agora imagina nesses sites que o número de pessoas, o fluxo de usuários é bem maior. Então é uma coisa danadíssima, né? Esse negócio, a máquina não pode sentir, pensar e atuar ainda não, né? Não. Nós não podemos pensar nisso também ainda não, né? Não, e esse é um assunto interessante porque tem um debate dentro da inteligência artificial sobre o que a gente chama de inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral, ela é um conceito da IA onde você vai conseguir construir uma ferramenta de inteligência e ela vai dar conta de tudo. Você solta ela no mundo e ela vai aprendendo e vai fazendo e vai, né? E o que acontece hoje é que a gente tem um debate, né, feito até por filósofos, na maior parte por filósofos da tecnologia, sobre se é possível ou não construir essa inteligência artificial geral. Tipo um exterminador do futuro. Tipo um exterminador do futuro, né? Tinha uma máquina também, eu esqueci o nome agora, famosíssima de um filme super legal, que ela era tipo a central, assim, que... Eu acho que eu sei. Ela é bem... Daqui a pouco o nome me vem à Esses mente filmes estão aqui. deixando a gente também super preocupados, porque está acontecendo tudo que a gente vê, cara. Tudo. Assim... É lógico que nós não vamos ver o Arnold Schwarzenegger entrando por aqui, né? Mas o futuro acaba vindo disso, porque eles têm muito mais chance de obter essas informações do que nós. Natanael, é tão interessante como que as coisas são interconectadas. Por exemplo, os filmes de ficção científica, vários deles, vamos dizer assim, eles inspiraram vários engenheiros a construir inteligência artificial. Então, por exemplo, você pega Star Trek, Star Wars, eles tinham algumas coisas que aconteciam no filme, no seriado, que o pessoal falava assim, pô, que legal, vou fazer esse negócio acontecer. Olha. Né? Então, assim, a ficção científica, ela sempre foi um motor, assim, alimentador da IA também, sabe? E vice-versa, né? Porque acaba que com o avanço da IA,
os cineastas eles vão pensando também, né? O que nós vamos fazer com isso aqui? A né? qualidade dos nossos filmes estão cada vez melhores. Nós estamos cada vez mais sendo surpreendidos. Quando a gente vê um animal, o Planeta dos Macacos, um exemplo, né? A gente vê depois que são sensores que uma pessoa está vestindo. E é perfeito, até né? o jeitão dele andar, caminhar, os sensores captam e jogam a imagem do animal. É fantástico, né? Então é uma coisa... E esses pontinhos também eles vão sumir. Daqui a pouco não vai nem precisar dos pontinhos. Nem precisa mais. Coloca ali uma camiseta, já tá. Não, já existe tecnologia para fazer filme. Onde você dá o roteiro e ele faz o filme. Ele cria os atores, ele cria as vozes e ele faz o filme. Entrega tudo pronto. Entrega tudo pronto. Vai substituir o ser humano, meu irmão. Como é que eu vou dizer, né? Eu vejo que hoje a gente está passando por um momento de transição na forma como o trabalho é feito na sociedade. Assim como já aconteceram em várias eras diferentes ao longo da história. Então você pega a Revolução Industrial, por exemplo, né, o Fordismo, né, e aquela visão de produção em série para poder aumentar o lucro e tudo mais. Sim. Ali já houve uma quebra muito grande de paradigma, né, no trabalho, que afetou, né, fundamentalmente a sociedade. Diretamente a sociedade. A gente está passando por isso agora de novo, na minha opinião. A gente está no olho do furacão. Porque a gente está num ponto que a gente não consegue vislumbrar muito o futuro. A gente não consegue ainda dimensionar até onde que isso vai, né? Onde que vai parar esse avanço. E, ao mesmo tempo, a gente está tentando se reinventar enquanto sociedade. Então, eu acredito que, assim, hoje... O que a gente está precisando, por exemplo, de habilidades do ser humano, né, no geral nas empresas? É a capacidade de você usar a IA. Então, o ser humano aprendendo a usar a inteligência artificial para poder cumprir uma tarefa. Não é mais o ser humano, né, talvez vamos usar o jornalismo, né, tendo que fazer um curso de escrita no jornalismo para poder escrever as notícias. É o ser humano entendendo os princípios do jornalismo, os princípios éticos, os princípios da prática jornalística e usando uma inteligência artificial só para poder gerar o produto daquilo que ele está fazendo, sabe? E aí as duas coisas elas vão andando juntas. Né? Por exemplo, o filme, né, que é o exemplo que eu dei, você ainda precisa do roteiro. Você pode até pedir a inteligência artificial para fazer o roteiro para você também. Mas o roteiro pode não ser bom. E aí não né? fica. E aí quem que vai avaliar isso? Né? Então você precisa de um ser humano, né, que consiga usar a IA para poder cumprir aquilo que aquela pessoa está querendo. E o ser humano tem que saber usar, né? Tem que saber usar a IA. Não, mas será que consegue distinguir hoje um bom roteiro do mau roteiro? Vamos tirar o roteiro. Mas e o resultado? Então, isso que eu ia falar. Vamos falar então da inteligência artificial. Porque nós temos a inteligência artificial trabalhando bem melhor que o ser humano. Porque não são todos os filmes que são bons. Então talvez a inteligência artificial seja melhor do que um filme de baixa qualidade. Mas é o que o professor falou, teria que ter um bom... A questão, Natanael, é que tem algumas coisas que são mais subjetivas. E que aí a IA não dá conta de entender. Por exemplo, o que é um filme bom para mim não é um filme bom para você, por exemplo. Tá certo? Então, às vezes eu gosto de um determinado estilo de filme, você gosta de outro. Então a gente precisa de ter os dois tipos de filme existentes, né, para que nós dois, né, fiquemos satisfeitos. Sim. Como que o pessoal usa IA para fazer isso hoje? Você vai na Netflix, por exemplo, e a Netflix vai mapear o tipo de filme que você está assistindo. Depois fica só me alimentando, jogando aquilo o tempo todo para me assistir aquilo que eles querem. Isso. Né? E eu vou te falar mais, a Netflix ela não só te dá dicas de filmes que têm a ver com o seu perfil, como ela até muda a capa do filme para poder te mostrar. Então, a capa que você vê pode ser diferente de outra pessoa. Né? Ainda tem essa questão pegada. Aí. Isso é IA? Isso é IA. Isso é um sistema de recomendação. A gente chama de sistema de recomendação. Então, não tem mão humana nisso? Tem, porque alguém fez o algoritmo, né? Mas ele funciona de forma autônoma. Mas ele funciona sozinho. Isso. Ele pega os usuários da Netflix, ele agrupa, né, em clusters, que a gente chama, e esses clusters são os perfis dos usuários. E aí, então, para esse grupo aqui, eu vou apresentar esse filme com essa capa. Para esse grupo ali, eu vou apresentar aquele filme com aquela capa. Né? Então, por exemplo, é aí que a IA pega, entendeu?
Agora, por exemplo, a Netflix já me indicou vários filmes e eu odiei. Eu fui assistir e falei, pô, não é meu muito perfil. ruim, cara. Né? Erraram. Então, a IA, ela erra também. Né? A questão é que tem algumas nuances humanas, né? Igual, por exemplo, IA que faz música. A gente tem IAs generativas que fazem música. Você pode pedir a IA para poder pegar, sei lá, uma música do Caetano Veloso e fazer uma sinfonia de bar com o Caetano Veloso. Ele vai inventar alguma coisa ali, entendeu? E vai sair. Vai ficar bom? Né? Para alguns vai ficar bom, para alguns não vai. Qual que é o debate aqui? Né? Aonde que o bicho está pegando aqui? Direitos autorais. Essa que é a discussão ética que está rolando agora. Porque, por exemplo, se a IA faz uma música nova, de quem que são os royalties, né? De quem que... se aquela música virar um hit lá no Spotify, todo mundo começar a ouvir, se tiver 50 milhões de pessoas ouvindo aquela música, quem que monetiza em cima daquilo? Foi aquela conversa que nós tivemos em off. Que a IA pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Mas e aí, nesse caso? Eu estou fazendo o maior sucesso, porque eu virei um super jornalista escrevendo através de uma inteligência artificial. Sim. Aí, como que alguém vai descobrir que eu não sou nada disso? Não, a questão é a seguinte, seguindo os princípios éticos de hoje, né, assim, seguindo as guidelines, né, as diretrizes né, da ética hoje, se você, por exemplo, escreve uma notícia usando o ChatGPT como suporte, você deixa claro na notícia que você utilizou o ChatGPT para poder te ajudar. Profissionalmente e eticamente falando, sim. Sim. Teve uma escritora japonesa esses dias que ela ganhou um prêmio, assim, acho que era o maior prêmio de literatura do Japão. E aí, na entrevista dela, eles perguntaram se ela usou o ChatGPT. Ela falou, eu usei. Cerca de 20% do meu livro foi escrito pelo ChatGPT. E aí gerou uma revolta, né? Gerou, porque as pessoas começaram a falar, se ela não escreveu, então não foi ela. Não então veio ela dela. Já tem universidades já que estão pesquisando trabalhos de estudantes em relação a isso. Já tem. Eu vi isso. Tem, mas não dá para pegar, tá? É isso que eu ia falar. Como? Não dá para pegar. Então eu vou continuar sendo o melhor jornalista. Meu Deus. Os estudantes aí, então, não dá para pegar? Não dá. Tá, hoje aconteceu um fato interessante. Acho que foi no Sul, cara. Aconteceu um fato super engraçado, porque o aluno foi defender o trabalho dele, TCC, e um dos professores da banca reprovou ele. Falou assim: olha, eu peguei o seu trabalho, eu perguntei pro ChatGPT se foi o ChatGPT que fez, e o ChatGPT falou que foi ele que fez. E o aluno foi reprovado. Aí o aluno depois entrou com um processo contra o professor, né, e tudo mais. E aí o que o aluno fez? Ele pegou a tese de doutorado do professor e perguntou ao ChatGPT se foi ele que fez. Ah, meu Deus. E o ChatGPT falou que foi ele que fez. Pronto. Só que a tese do professor foi da década de 80. Que nem existia esse tipo de aplicativo ainda. Então, assim, por que acontece? Controverso. Por que você não pode fazer isso? Porque toda vez que você insere alguma coisa no ChatGPT, aquela coisa vai para a base deles. Se você perguntar se é dele, ele vai falar que tudo é dele. Exatamente. Tudo é dele. Alimentação. Então não tem como você... Né, o que está acontecendo hoje é que tem pesquisa, né? Para poder pegar um texto, por exemplo, e detectar se aquele texto tem traços de IA. E aí ele vai te falar assim, olha, esse texto tem 90% de chance de ter sido escrito por uma IA. Eu sei de alguém aqui na revista que já fez isso e já descobriu que foi feito todo. Inclusive ela está aqui atrás, e é que não pode mostrar. Mas ela já descobriu. Inteligente, né? Porque é uma ferramenta. É uma ferramenta que está aí para a gente usar. Sim, mas a questão toda é a seguinte. Por exemplo, imagina que eu escrevi o texto. E aí eu fui lá e pedi o ChatGPT para melhorar o meu texto. A ideia é minha. Eu fiz a linha de raciocínio. O que o ChatGPT fez? Ele pegou meu texto e melhorou. O texto é 100% meu? Não é mais. Mas ele também não é 0% meu. Então você acha que eu, como jornalista, tenho que ter um aplicativo de GPT? Cara, não existe nenhuma empresa de jornalismo no mundo, dessas grandes, CNN, BBC, que não tem New York Times, The Guardian, não existe mais jornalismo sem inteligência artificial. Nada se cria, não tudo existe. se copia. Mas então eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu comecei a usar agora, esse ano, você acredita isso? Nunca e nunca é um caminho usei. sem volta. Eu sou das antigas. Cada vez pior. Gente, eu comecei a usar esse ano e assim, ainda tem uma certa dificuldade com algumas coisas em termos assim. Isso mas não ajudou, é minha fala, entendeu? Ajudou.
Ajuda, mas eu não sinto que é 100% meu. Por isso que eu gosto de escrever e depois sim pedir uma ajuda. Mas não totalmente. As ferramentas estão aí para isso mesmo. Para facilitar. A questão é que esse sentimento nosso de pertencimento das coisas, né, ele é a última barreira. A realidade é essa. Eu dei um curso para os professores da UFLA agora no início do semestre sobre como usar o ChatGPT para a educação. Olha que legal. E aí, cara, foi um curso muito legal, porque a maioria dos professores, assim, e a maioria das pessoas em geral, elas demonizam o ChatGPT sem nunca ter colocado a mão para ver o que realmente você consegue fazer com aquilo. E aí eu fui mostrando para os professores, falei assim, olha, você pode falar para o ChatGPT para ele ser um oponente socrático. O que é um oponente socrático? É alguém que nunca vai te dar resposta, ele sempre vai te responder com uma outra pergunta. E você pode ficar debatendo com ele por horas. Você pode falar assim, você pode começar com uma sentença tipo assim, a IA vai acabar com o mundo. E aí o oponente socrático vai falar assim, essa é uma sentença muito interessante, mas o que será que é o fim do mundo? Né? E aí você vai interagindo com ele ali. Então, por exemplo, numa aula de filosofia, você pode colocar IA para ser um oponente socrático. Você está alimentando ali, né? Tá, não, e é fantástico, fica super legal. Né? Por exemplo, você pode pedir os seus alunos para poder usar a inteligência artificial para poder encontrar até falhas do próprio sistema, por exemplo. Né? Na história, por exemplo, você pode pedir os alunos para fazer um trabalho onde eles vão pedir a IA para poder gerar um enredo a respeito, sei lá, da Segunda Guerra Mundial. E o aluno ele tem que identificar onde que estão os furos, onde é que estão os buracos ali do enredo que a IA criou, por exemplo. Então tem uma gama de usos, né, para programação. A IA é sensacional. Né, para poder criar código de programação. Então, nossa, agora sim, só para, né, concluir o raciocínio, né, a gente também não tem que endeusar a IA como se ela fosse a pílula, né, para todos os males do mundo. Né. A IA, ela também, se ela for mal utilizada ou se ela for utilizada de forma exagerada, ela pode acabar definhando até as habilidades da pessoa. A pessoa vai estar usando sempre a IA, né? E aí o que acontece é que você está deixando de desenvolver suas próprias habilidades, suas próprias capacidades. Então você tem que usar, né, de forma responsável, coerente, sábia, né, para poder não fazer assim, não permitir que a tecnologia também tome conta de tudo. Exatamente. E no campo doenças, medicina, farmácias, estudos de medicamentos para acabar, aniquilar alguma determinada doença aí que a gente precisa tanto disso. Como é que é? Olha, ajuda, vem ajudando isso? Pode ajudar de uma forma consistente mesmo? Sim. Falar, bicho, vamos descobrir uma saída para tal doença. Sim, sim. A indústria farmacêutica, eles usam muito, né? O que não ajuda é o preço da indústria farmacêutica quando eles revendem o remédio, né? Mas aí eles usam e funciona. Né? Tem uma empresa. Hoje eu tô com uma memória péssima, mas é que você fica viciado na IA, isso aí que dá. Eu pensei isso, eu falei, gente, como que será que é a sua inteligência, né? É muito diferente da nossa. Não, mas O que passa ali dentro dele, né? A cabeça tá... fica olhando pra ele que você não liga, né? Só que nós estamos alimentando ele, viu? Você tá conversando, eu tô assim, gente, passa tanta coisa na cabeça. No final do podcast eu vou fazer uma declaração aqui. Falando, meu Deus. Eu sou uma IA. Eu sou uma máquina. Exterminador do futuro nunca existiu. Ai, gente. Não, mas tem um caso clássico nos Estados Unidos de uma empresa da indústria farmacêutica, né? E aí como é que funciona a IA para a indústria farmacêutica? Você apresenta para a IA todas as drogas feitas até hoje, com os componentes químicos que estão nelas, e as doenças que ela cura, os efeitos colaterais, você dá todas as informações para a IA. E aí você pede para a IA para poder criar novas drogas. E aí o que ela vai fazer? Ela vai, a partir do que ela conhece, ela vai agrupar, vamos dizer assim, elementos diferentes para poder criar novas drogas. E ela vai tentar predizer o resultado daquilo. Para qual doença que aquela substância específica ela vai atuar. O que acontece?
Hoje, né, a quantidade de combinação de moléculas dentro da indústria farmacêutica ela é na casa de bilhões. Você não tem, e se você combinar tudo e ficar testando uma a uma, né, cada experimento de teste de drogas ele é caríssimo. Porque você tem que testar em muitas pessoas, você tem que ter um grupo que usa droga, tem um grupo que usa o placebo, né? Sim. Tem todo um custo mesmo para você desenvolver uma droga. O que a IA faz é cortar caminho. Então, daquele, sei lá, 1 bilhão de combinações, ela vai te dar 100 possíveis que tem mais chance de ter sucesso. E aí você vai naquela 100 ali, né? E nessa aí eles já descobriram assim, várias drogas super interessantes, principalmente a indústria psicoterápica. Né? Remédio para depressão, remédio para toque, para TAG, para TDAH. Né? É uma área onde eles usam muito IA para poder tentar desenvolver os princípios ativos ali da medicação. E aí eles vão lá e testam depois. Esse é o lado bom, então, né? Sim. A questão da cirurgia, né? De você ter um braço, um robótico com precisão, né, nanométrica, nem milimétrica, né? Nanométrica, por exemplo, para poder tirar um câncer sem afetar nenhum vaso sanguíneo ou nenhuma área onde ele não tem que atuar. Então, são áreas que... E aí vem as pessoas por trás para aprenderem como trabalhar essa mão, como... Sim. A UFLA tem hoje, né? Foi uma professora da UFLA que me contou esses dias. A UFLA hoje ela tem um humanoide, que é um robô, né? Que é um ser humano, e ele tem pulso cardíaco. É um ser humano com as funções vitais normais, e ele serve para teste, né? Para fazer cirurgia, para poder... para os primeiros socorros, para treinar os alunos de medicina, né, num robô que tem, né, os mesmos traços humanos. Esse é o tipo de tecnologia, por exemplo, que acelera muito o aprendizado dos alunos e que assim, evita falhas. Né? Eles não estão usando um ser humano de cobaia, eles estão usando um robô. E aí aquele robô, sei lá, se tiver uma doença, aí a pressão dele está alta, né? Ele está com febre, aí o aluno vai lá e faz as medições e tudo mais. Já organiza um diagnóstico mais preciso também. Depois. Nossa, isso já é nas aulas daqui de Lavras, na UFLA Medicina? Olha que interessante. E essa professora ela até comentou comigo que estava vindo um outro professor de São Paulo, eu acho, para poder dar um curso sobre como usar o robô. Porque o problema é que muitos professores ainda não tinham sido capacitados para poder usar o robô. Quem vai também, né? Isso. Tem que saber, as pessoas que vão tem que serem capacitadas para poderem usarem e aprender a usar o robô. Sim, então é uma habilidade a mais que nós vamos ter que desenvolver. Naquela conversa sobre a mudança da forma de trabalho, né, nós todos vamos ter que desenvolver habilidades de uso de IA. Nós vamos ter que aprender a usar a IA. Né? Todas as IAs que você puder imaginar aí que forem sendo criadas, se elas forem úteis para você, você tem que aprender a usar. Mas nesse ponto de vista, parece que a máquina está superando a pessoa. A inteligência artificial está superando o ser humano. Mas a máquina está aí e vai vir uma pessoa para orientar outras pessoas a utilizar a máquina. Então, a inteligência artificial ainda ela não está assim acima do homem. O ser humano continua mais inteligente que a inteligência artificial. Sim, tem um... Você entendeu, né? Sim. As pessoas não estão entendendo mexer no robô, mas uma pessoa está vindo ensinar as pessoas a utilizar a máquina. Sim. Eu tenho um colega, o Diogo Cortis, que ele é bem famoso na internet também, ele é professor de computação, né? E ele é bem na área de IA. Deixa o Insta dele aí, ó, pro pessoal. Você sabe ou não? De cabeça não, mas se você procurar Diogo Cortis, vocês vão achar ele na internet. É arroba Diogo Cortis. Deve ser isso. Talvez, né? Mas ele um dia tweetou um negócio que eu achei muito fantástico. Ele falou assim, que se a inteligência artificial superar a humana, isso quer dizer que a inteligência humana não é tão grande assim. Né? Quer dizer que a gente não é tão inteligente assim. E eu vou muito nessa linha, sabe? Eu sou uma pessoa, eu me considero um realista da inteligência artificial. Eu não sou super otimista no sentido de achar que a IA vai salvar o mundo, que a gente vai controlar a natureza, né, e vão acabar as catástrofes naturais e tudo mais. Mas eu também não sou uma pessoa pessimista daqueles que falam assim, isso tudo é uma porcaria e não tem nada para aproveitar aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para aproveitar. A IA ela está trazendo assim, muitos ganhos para a sociedade. E o que eu vejo muito é uma corrupção mesmo do uso da ferramenta. É o ser humano que... Né, ou tá interessado não deixa as coisas lucro, acontecer de verdade.
Eu tenho uma pergunta aqui, professor. Por exemplo, a IA, ela não vai acabar tirando o emprego de muitas pessoas? O que você me fala sobre? Vai sim. Vai sim. Né? Do mesmo jeito que o carro aposentou os carroceiros, né? Do mesmo jeito que... A moto aposentou os cavalos. Do mesmo jeito que hoje um jornal, né? A quantidade de exemplares impressos reduziu muito, então você não tem mais aquele molequinho que passava nas casas jogando jornal na porta da casa dos Acabou outros. O impresso. Né? Ainda tem a Revista Elite. Não, mas a Revista Elite... que, aliás, está saindo uma edição linda essa semana. Legal. E depois a gente vai mandar. Gente, nosso tempo aqui é tão rápido que eu falo, tem hora que a gente perde um pouco da noção, mas eu queria saber, você estava comentando aqui com a gente no começo, antes da gravação do podcast, que você está indo embora do Brasil? Pois é. Pode falar já um pouco sobre? Pode sim. A gente... eu recebi uma proposta, né, de trabalho lá em Michigan, né, na Calvin University, que é uma universidade que fica em Grand Rapids, lá em Michigan. E é um departamento de ciência da computação, muito bem equipado também, uma turma bem legal para trabalhar junto também. E aí, em dezembro, eles me fizeram a proposta, eu aceitei, e aí o meu contrato vai começar no dia 1º de julho. Então, tem 11 anos que eu estou em... 11? 2024? Não, tem 13 anos que eu estou em Lavras. 13 anos? Não, 14, porque eu cheguei em 2010. Então, sim. São 14, vai fazer 15 anos que eu estou em Lavras quase, né? E terrinha boa, né, que me acompanhou aí durante um tempo, né? A gente não sabe o futuro, né? Talvez a gente volte. Volta com mais bagagem. Mas vai ser uma experiência aí que eu vou ter a oportunidade de ter nos próximos 3 anos aí. Vamos ver o que vai dar. Pois vem ensinar aqui os professores e outros aí para aprender a lidar aí, né? Ô, Eric, posso só fazer mais uma perguntinha para ele aqui? O brasileiro está preparado para ir lá para fora? Ele faz bonito lá fora? Na academia, o brasileiro brilha, cara. É incrível. A nossa educação no Brasil, ela é muito, muito boa. E eu tô falando assim, de nível de universidade federal mesmo. Sim. Né? Eu lembro quando eu fui fazer o doutorado na Holanda, que eu cheguei assim, morrendo de medo, né? Aquela síndrome do vira-lata, né? Eu falei, cara, eu vou chegar lá, será que eu vou dar conta? Né? Como é que eles vão me olhar? Tinha toda uma preocupação. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que assim, cara, em 6 meses eu virei referência assim, no laboratório. O pessoal começou a vir atrás de mim, porque eu tinha desenvolvido algumas habilidades na graduação e no mestrado no Brasil, que o pessoal do doutorado lá não tinha. Então eu comecei a ajudar o pessoal, ensinando algumas técnicas de programação e tal. E eu fiquei assim, de cara. Eu falei, caraca, como assim? Mas é a formação brasileira. Né? Os alunos reclamam muito, né? Porque é puxado, né? Mas assim, se você tem... para quem estiver assistindo que for aluno aí, se você tem ambições internacionais, né? O ensino da Universidade Federal Brasileira, ela cacifa muito o pessoal lá fora. E o brasileiro trabalha demais, né, Nath? Muito. A gente é muito trabalhador, a gente não faz corpo mole. E lá fora o pessoal trabalha muito também, mas eles assim têm uma vida mais regrada, né? Então o brasileiro ele acaba assim se destacando mesmo e conseguindo coisas muito legais. E isso contribui bastante. Contribui, assim, a gente tem uma perda, né, de cérebros do Brasil muito grande todo ano, que é um negócio que passa, é uma doença silenciosa brasileira. Né? A gente perde vários gênios todo ano no Brasil para instituições e empresas internacionais, né, por falta de valorização, né, do próprio país, ou falta de recurso, ou falta de infraestrutura para trabalhar. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, acaba que mesmo lá fora o pessoal vai levando o nome do Brasil para frente. Né? De um jeito ou de outro, né? Se aqui não tem como, lá fora tem. Não pode ficar parado, né? A parada da dengue tá dando um prejuízo grande aí. Dengue dá até em folha. Mas legal. Que delícia, né? Conversar hoje com o professor Eric Araújo. Muito bom mesmo. Aprendi até muitas coisas aqui, viu? E você vai usar o chat. Aqueles caras, né? Quem sabe, né, professor? Faz um testezinho. Não. O meu amigo
Tem um amigo meu que ele sempre mostra, eu fico muito impressionado com isso, mas eu ainda tenho aquela mania de comprar uma caneta e usar ela até acabar a tinta. Não, mas eu continuo usando minha caneta. Mas eu uso computador, viu, gente? Não, aqui, aqui, a gente fala, eu sou um cara que eu uso minha caneta, eu continuo lendo os meus livros no papel. Adoro. Eu jogo jogo de tabuleiro, eu não gosto de jogo digital, não. Eu gosto do jogo daquele de mesa, de você rolar o dadinho e tudo mais, né? Por quê? Porque a gente tem que entender, né, que a gente ainda é humano, a gente não pode perder essa essência humana nossa, né, só porque tem um monte de tecnologia em volta aí, não dá para entrar nessa ciranda não, senão a gente vira passageiro. É isso mesmo, e passa tudo tão rápido, né? Se a gente deixar para trás vai ser muito difícil. Isso aí, né? Encerramos aqui então mais um Elite Podcast, que energia gostosa, e agora eu sei que está chegando aí pra gente o que você acha que é aí hoje o nosso... Ai, que fome está trazendo aí. Eu ia falar, mas falei, não vou falar. Com a fome que eu tô. Tá chegando aí, gente. Agora, açaí. Mais uma vez com a gente aqui hoje. Aloha Açaí. E é isso aí, professor. Gosta de açaí? Tô comendo todo dia açaí. Que bom. Eu acho que é porque eu tô indo embora do Brasil, aí eu já tô antecipando que não vai ter lá, e eu tô comendo assim todo dia para poder não... Tá certo. Que coisa boa, porque hoje nós temos aqui, antecipadamente. Muito legal. Através do nosso patrocinador oficial, Equifome, Aloha Açaí. É isso aí, gente. A gente fica por aqui e até o próximo Elite Podcast. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.